Boa tarde, Igreja Central de Curitiba. Boa tarde, Ministério Sal da Terra. Nós estamos aqui com o nosso primeiro vídeo de testemunho. Trouxemos aqui o Paulo Rebelato para dar o seu testemunho de vida e conversão. Então, Paulo, começando do início, como é que foi sua infância? Você nasceu em um lar cristão? Como é que foi esse início da sua vida? Então, eu venho de um lar cristão, de uma denominação tradicional, mas assim, a minha infância foi uma infância muito bacana, onde eu tinha o costume de participar das atividades desta igreja, mas o que me chama a atenção é que também existiam dentro da minha família outras crenças, né? E aonde nós tivemos uma raiz muito forte, né? Nós tivemos um trabalho grande em cima, enfim, um trabalho em cima do espiritismo, né? Mas desde então, 8, 9 anos de idade, eu hoje posso entender a obra de Deus e o que Deus queria com a minha vida, né? Onde a minha família inteira participava, o que eles chamam hoje de evolução, de receber espíritos. Isso eu nunca consegui, de uma certa forma, sempre me senti muito frustrado, né? Mas hoje a gente pode perceber que Deus já tinha um propósito para a minha vida. Mas eu nunca tive dificuldade e nunca lutei contra essas coisas. E assim, a minha família sempre foi uma família muito aberta, uma família que achavam as coisas normais, né? As coisas que apareciam. E eu me lembro bem que já com 11 anos de idade, mais ou menos, eu já comecei com álcool, né? Logo em seguida, o cigarro, e isso para meus pais era uma coisa muito normal. Você sabe que depois dessas coisas começam a surgir outras coisas, né? Você começa a experimentar outras bebidas mais fortes e tal. E muito difícil hoje eu olhar para trás e enxergar isso e dizer como é que eu comecei tudo isso, né? Mas por um outro lado, me parece que a minha vida sempre foi um pouco precoce, né? E assim, Paulo, como é que começou a questão do álcool na sua vida? Foi na juventude? Foi com más companhias? Ou, de repente, você começou sozinho, procurava alguma coisa? Não, como já te falei, veio através dos meus pais, né? Através da família, que beber sempre foi uma coisa Normal, muito natural. normal, natural, né? Então, não teria o menor sentido fazer uma reunião de família se não houvesse o álcool envolvido, né? Então, é uma coisa do nosso dia a dia, vamos dizer assim, né? Entendi. Então, o que eu queria colocar da minha precocidade, que também, esse é um lado bom, que eu já comecei a namorar minha esposa muito cedo.
A Margarete, né? Isso. Então a gente começou aí um namoro. Eu tinha 14 anos e ela tinha apenas 12 anos de idade. E a gente, agora, em 2015, nós completamos já 40 anos juntos. E esse ano nós vamos completar 35 anos de casados. Então né? vai ser legal falar sobre a influência da Margarete na sua vida espiritual hoje, né? Ah, Qual foi a influência da Margarete na sua vida espiritual, na sua conversão? a oração, né? Ela nunca gostou, ela nunca aceitou, não digo aceitar, mas ela se incomodava em ver essa minha vida, onde tinha que ir num aniversário, numa festa, tinha que beber, tinha que fumar e tinha que beber até acabar ou beber até cair. E ela, quando conheceu a Jesus, isso ficou muito mais forte, porque ela começou a orar para que Deus começasse a trabalhar na minha vida. Né? Então, eu me lembro bem que num determinado ano, eu não me recordo quando, eu tirei férias do meu trabalho e a gente tinha recém comprado a nossa primeira casa. E como eu tinha raspado todas as economias, inclusive contando com as férias, eu resolvi fazer um estoque de bebidas de vários gêneros em casa. Para que, já que eu não fosse viajar com eles ou coisa parecida, pelo menos eu ia estar bem com a bebida ali, né? E é engraçado que logo no começo, no começo das minhas férias, né? Eu já tinha bebido bastante, mas no começo das minhas férias a bebida começou a fazer mal, né? Comecei a ficar indisposto, enjoado. E numa manhã eu tinha esse costume nas minhas férias de não tomar café da manhã. Mas a primeira coisa que eu fazia, eu ia na geladeira e abria uma cerveja para tomar de café da manhã. E naquele dia, quando eu levantei e abri a cerveja para tomar, aquela cerveja entrou de uma forma muito estranha. Me fez muito mal, não passei bem. E no banheiro, parece que Deus falou comigo. E me lembro bem que quando eu saí do banheiro assim, passei direto pela Margarete e fui aonde estavam todas as bebidas. E ali eu comecei a abrir uma por uma e jogar no ralo. E a partir daí então, isso fazem já, acho que 25 anos mais ou menos atrás, eu nunca mais coloquei um gole de bebida na minha boca. E as maravilhas então que Deus continuou fazendo, né? Porque a bebida traz o que? O fumo, né? Fumava demais e também através de uma gripe forte, eu quis, nessa gripe, fumar um cigarro e me deu uma aversão ao cigarro que também eu nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Então não tive que fazer tratamento. Nenhum grande esforço, Nem então, esforço, aparentemente. esforço nenhum. Né? A falta de você estar consumindo aquilo
Para mim é como se nunca tivesse acontecido. E você acha que essa transformação aconteceu por causa das orações da Margarete, Mas então? sem dúvida. Da forma que Sim. Deus agiu, da forma que foi me tirado, Sobrenatural. é sobrenatural, né? Então, só voltando um pouco, na época que eu bebia e na época que eu fumava, também comecei a entrar num vício de jogo, né? Então, você começa a jogar final de semana com amigos e aquilo começou a aumentar cada vez mais. Quando eu vi, estava jogando 3, 4 vezes por semana, né? E o jogo é dinheiro. Ganhando pouco, muitas vezes, perdendo, como aconteceu, perdendo o valor do pagamento do condomínio, indo buscar, enfim. E todas essas coisas. Todas juntas. Todas juntas, né? Eu sabia que depois eu fui entender que a Margarete estava orando para que Deus tivesse misericórdia de mim. E até então você não tinha nenhuma relação com o cristianismo ainda? Não. Não lia a Bíblia, não conhecia muita coisa? Eu conhecia vagamente daquilo que eu ouvia, né? Na denominação que a gente frequentava, mais ou menos, né? Mais por tradição mesmo, mas eu não tinha contato, conhecimento com a Bíblia nenhum, né? Mas a gente pôde perceber que a partir de então, né, começaram as mudanças, a gente pôde presenciar alguns milagres, né, na nossa vida, e é impossível dizer que essa conversão não foi um milagre de Deus na minha vida, né? E assim, Paulo, quando que foi o momento que você disse assim, em que você entendeu quem era Jesus e que você realmente viu que aquele momento era o momento da sua conversão? Logo depois de tudo isso acontecer, e eu acho que culminou assim com um acontecimento que a gente, eu e a Margarete tivemos com a minha mãe, né? Foi um milagre assim que também foi tremendo, né? Eu me lembro que um sábado típico curitibano, né? Típico curitibano, aquele sábado de inverno, chovendo, muito frio. Um primo meu ligou lá para minha casa, nos convidando para ir até a casa dele para a gente conversar, jantarmos e tal. E eu de pronto falei assim, não, André, tá muito frio, tá chovendo, as crianças já estão acomodadas, não vou sair de casa agora. E aí ele começou a insistir de uma forma que a gente ficou sem jeito, né? E nós nos preparamos e o único jeito era deixar os meus filhos na casa da minha mãe. E ela falou que não tinha problema nenhum, mas ela tinha um compromisso religioso no sábado à noite e tal, mas que não tinha problema, que podíamos levar, porque tinha a minha avó, então que poderia ficar com as crianças enquanto ela estivesse fora. E quando nós chegamos com as crianças na casa dela, ela estava saindo e chovia muito. E a gente pôde brincar um pouco ali e tal. E ela disse, deixa eu ir porque eu tenho esse compromisso. E ficava meia quadra da casa dela. Deixamos as crianças e vamos para a casa do primo.
Quando eu virei a rua principal, nós passamos pela frente de uma igreja e tinha um tumulto muito grande. Uma moto caída no asfalto, eu vi uma pessoa sentada no chão e nós passamos e eu comentei com a Margarete assim, disse, nossa, olha, a pessoa, acho que da garupa, está debaixo do carro. E nós passamos devagarinho, e aí a Margarete me chamou a atenção e disse assim, é a sombrinha da tua mãe que tá no meio da pista. E aí eu olhei pelo retrovisor e imediatamente eu identifiquei. Dei a volta rápido e realmente era minha mãe que estava debaixo de um carro parado. E de pronto, quando nós larguei o carro no meio da pista, saímos correndo e as pessoas querendo tirá-la debaixo do carro, né? E querendo colocá-la num carro para levá-la no hospital. E eu falei e disse, olha, ninguém mexe nela, eu sou o filho dela, eu me responsabilizo. Se a gente não levar agora, ela vai morrer. Falei, ninguém mexe nela. Aí eu pude colocá-la no meu colo e ela sangrava muito na cabeça. Com um olhar assim, parado e sem respiração. E naquele momento, a Margarete e eu começamos a clamar a Deus pela vida dela. E você conhecia pouco da Bíblia ainda? Eu pouco. Mas eu sentia a necessidade de orar, né? E eu me lembro assim que chovia muito e algumas pessoas colocaram sombrinhas e guarda-chuva sobre nós e a oração intercessória mesmo, né? Um clamor a Deus para que não permitisse que ela morresse ali e que Deus, se ela tivesse realmente morrido, que Ele desse uma outra oportunidade para ela, né? E em segundos, foi uma coisa assim muito chocante, né? Em segundos ela fechou os olhos e voltou a respirar. E nós também começamos a glorificar a Deus e ela começou a falar aonde que ela estava, o que tinha acontecido, enfim. Nossa. Foi uma experiência assim bem marcante para nós, né? E daí chegou a SEAT, levou ela para o hospital, ela precisou fazer várias cirurgias, enfim, foi uma coisa assim bem traumatizante para a gente, né? E passados assim uns 2, 3 dias, ela começou a queixar-se de uma dor no pescoço. E aí os médicos resolveram examinar e constataram que ela estava com uma fratura numa vértebra, aonde, segundo os médicos, passavam o canal, naquela época eles falavam o bulbo da respiração, e que se tivesse rompido aquilo ali, ela teria falecido. E com certeza, se a gente tivesse deixado ela ser transportada dentro de um carro, possivelmente teria acontecido o falecimento dela, né? Então, é impossível a gente presenciar todas essas coisas, ver o poder de Deus agindo, não crer, né? Nesse Deus maravilhoso que a gente crê. E, enfim, a nossa vida tem sido
de experiências maravilhosas com Deus, com conhecimento. Antes então a gente passou por várias denominações, onde a gente teve um aprendizado, vamos dizer assim, sempre tirando as coisas boas daqui e dali, um aprendizado de estudo da palavra de Deus. E é magnífico ver as obras que Deus fez conosco até então, né? Então, assim, no caso, depois dessa situação, você acha que você começou a crer em Jesus Cristo e começou a estudar a Bíblia, começou a estudar com a Margarete ou com estudos bíblicos de outros grupos também? Sim, Foi algo sim. assim, né? Nós sempre fomos muito ativos nessas outras denominações, né? E a gente estudava muito. A gente sempre estudou muito a palavra de Deus. A gente... uma ação social, junto com a pregação, enfim... a gente realmente tem uma vida de um verdadeiro cristão, né? De como deve ser um cristão, né? Mas aí o que aconteceu? A nossa última denominação, nós saímos dessa denominação e eu fiquei assim um pouco desapontado com nome de igreja, não com Deus, né? Nem com Jesus, nada disso. E até comentei com a Margarete que eu não queria mais saber de placa de igreja. Teve uma decepção. Sim, mas decepção assim que é muito normal com pessoas, né? E se não quero mais, eu vou adorar a Deus na minha casa. E aí, pouco depois, ela veio a conhecer a Igreja Adventista, né, do sétimo dia. Lembro bem que foi num revive do pastor Bulhon, aqui na antiga igreja. E ela resolveu, foi tocada por Deus para frequentar aqui. Eu nunca fui contra, né? Nunca fui contra, mas eu sempre achei que não era para mim, né? Que eu já tinha bem na minha mente assim que eu não frequentaria mais nenhuma denominação. Os tempos foram passando assim, dificuldades, doenças. Teve uma situação, né, que você passou um problema de saúde, que você falou que foi crucial na sua vida. Ah, na sua vida foi. espiritual, inclusive. Como é que foi essa situação? O que aconteceu com você? Mas então, isso eu diria assim que foi depois da minha vinda para a igreja, né? Eu em 2006, justamente no ano que a gente estava completando 25 anos de casado, logo em seguida eu perdi o emprego e eu tinha uma posição assim de gerência, né? Numa empresa, numa grande empresa seguradora, e ali eu comecei a entrar numa depressão muito grande, né? E naquela época a Margarete já tinha criado um grupo de estudo, um grupo de oração, né? E ela
E ela já estava orando a meu respeito, né? Depois que acontecem as coisas, ela me conta, né? Onde depois ela me contou que ela estava orando para que Deus agisse na minha vida da forma que Ele quisesse agir. Não, que ela não se importava ao jeito, né? E assim, eu perdi esse meu emprego e caí numa depressão, uma depressão grande. E ela tinha esse grupo. E o grupo se reunia uma vez por semana e ela ministrava a palavra, muita oração. E o tempo foi passando e ela várias vezes ela me convidou para eu ir conhecer o grupo e eu não tinha interesse, né? E eu acho assim que culminou, eu dou risada pelas coisas de Deus que são tremendas, né? Nós aqui na Igreja Central tínhamos um pastor onde a gente tem até hoje um excelente relacionamento. E ele sempre foi, assim, muito amigo, sabe? Muitas dificuldades, ele, fora daqui de Curitiba, ele ligava meu aniversário, enfim, ele sempre esteve presente na minha vida, né? E quando ele voltou para a Igreja Central, ele também começou a fazer um trabalho comigo. Tinha semana de oração, ele me convidava, eu vinha, mas uma coisa assim muito social, né? E passado um tempo ele chegou na minha casa, num sábado à tarde, assim, até com um ancião aqui da igreja, que ele deve, se ele ver essa mensagem, ele vai lembrar de que o pastor chegou lá em casa, viemos fazer uma visita para você e tal, e ele falou, assim como um pastor mesmo, né? Eu vim fazer uma visita hoje para você porque você não pode esperar mais. Você tem que entregar de volta a tua vida para Jesus e enfim, começar a trilhar os caminhos. Na verdade, ele como ele já me conhecia, sabia do meu conhecimento das Escrituras, do que a igreja cria, enfim, para mim era muito nítido isso, muito certo. A Margarete também era o testemunho, o exemplo dentro de casa, né? A gente conversava a respeito disso. Ele chegou na minha casa e falou assim, ó, trouxe a tua ficha batismal para você descer as águas. Porque assim, Paulo, nesse tempo que você estava fora da igreja, fora de todas as igrejas, né, sozinho, você acha que a tua vida espiritual fluiu? Não. Ou você acha que acabou esfriando muito? Bastante. Eu tinha os princípios, né? Eu sabia o que era o errado, o que era correto. Vamos dizer assim, eu tinha uma vida politicamente correta, né? Sim. Então, isso nunca saiu. A semente já estava plantada. Mas voltando ali a visita do pastor, quando ele me fez esse convite, eu também, de uma forma muito amorosa, eu virei para ele e falei assim, pastor, o senhor sabe o quanto eu lhe admiro, o quanto eu sou seu amigo, o quanto eu sou grato por tudo que o senhor fez e faz por mim.
mas eu não me vejo sendo batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uhum. Eu acho que aí foi a virada da chave, né? E é uma coisa assim que realmente parece que a minha vida assim ficou como se ela ficasse paralisada, né? Ficou congelada e eu só entrando numa depressão. E eu me lembro que numa virada de ano, geralmente a gente usa essas datas, né, para tentar fazer alguma coisa. E eu me lembro que eu orei a Deus e disse assim: Senhor, é a última chance que eu vou dar para mim. Na minha mente eu disse: vou voltar para os teus caminhos, eu vou retomar tudo aquilo e tal. E quando a Margarete retomou as atividades do grupo, na primeira reunião, ela costumava passar por mim, né, dizer: amor, então tô indo tal, e ela com as coisas debaixo do braço, eu tô indo para o grupo tal. E eu falei para ela assim: você pode esperar um minutinho que eu vou junto? Enfim, a partir dali isso foi logo, acho que em janeiro, final de janeiro, dia 8 de abril de 2007, eu estava sendo batizado pelo próprio pastor que eu falei que não ia ser batizado nesta igreja. Então, quando Deus tem propósito na Sim. nossa vida, né? Falar nunca é muito complicado. Mas a partir daí eu fui muito bem recebido pelas pessoas. As pessoas me amaram muito, me acolheram de uma forma muito, muito interessante. E vale lembrar, assim, da gratidão que eu tenho por duas irmãs nossas aí. A dificuldade que eu tinha era da escola sabatina. Uhum. Eu vinha para culto, mas não queria saber da escola sabatina, que na época era antes do culto. Eu me lembro que essas duas irmãs e duas amigas queridas que nós temos criaram uma classe para eu começar a frequentar a classe. E eu comecei a frequentar por educação, por respeito, comecei. Quando eu me vi, eu estava envolvido, né, chegando a passar lição, sendo professor da escola sabatina, enfim. Então, a gente vê assim, eu acho que a gente teria horas e horas e horas para a gente falar das grandes coisas que Deus fez, faz e ainda vai fazer nas nossas vidas. Mas para chegar nesse ponto que você falou do meu problema de saúde, Sim. mais para o final do ano de 2014, eu tive um problema de saúde, foi um problema assim muito sério, né? Onde com essa doença eu tive as minhas energias assim praticamente esgotadas e eu não tinha condições de levantar de uma cama, de ir trabalhar. Então me lembro bem que eu passava horas e horas, a Margarete comigo na cama, ela orando por mim e a gente ali em comunhão com Deus. E ali eu pude perceber, pude sentir a verdadeira conversão, Olha né? só. Então, mesmo eu sendo participante de igreja,
sendo batizado, sendo professor da escola sabatina, mesmo assim faltava alguma coisa, né? E ali, em meio a dores, porque eu tinha a sensação que a minha vida estava indo embora. E a Margarete lembra muito bem disso, e que todas as noites eu me despedia dos meus filhos, me despedia dela, porque eu achava que eu não ia resistir àquela noite, né? Então, ali, meio ao leito, eu e ela, né? Nós pudemos, assim, orar muito, pedir muito a presença de Deus. E eu acho que ali eu tive um encontro real com Cristo, né? E depois que eu comecei a ir melhorando aos poucos, né? Eu pude perceber que coisas que antigamente eu tinha prazer, ou coisas que eu tinha dificuldade de fazer, essas coisas foram passando, essas coisas foram sendo deixadas de lado, e um relacionamento maior com Deus, uma experiência um dia após o outro, né? E aí a gente continua nessa caminhada diária, né? Você acha que essa situação que envolveu a sua saúde, né, te aproximou mais de Deus por quê? A necessidade, né? Sentir que a tua vida, né? A nossa vida, de uma hora para outra pode ir embora. Então, a necessidade de ter Deus na minha vida, aprender a depender dele. E aí Deus começou a mostrar, assim, coisas que ele tinha feito já no passado, dificuldades que a gente teve. Que a gente acaba esquecendo, que a gente Esquecendo, não né? entende, não valoriza. Exatamente. Desde que nós casamos, a nossa vida sempre foi muito difícil. E Deus sempre esteve presente. Deus chegou a colocar pessoas na nossa, sem pedirmos, pessoas na nossa porta, levando a comida, né? Então, como não reconhecer esse amor? Mas o que é sempre a Margarete fala para mim, né? Que é esse relacionamento, a fé que nós temos, ela foi adquirida com sofrimento, com muita batalha, com muita luta, mas a gente sempre pôde ver, a gente comenta que o nosso deserto, a gente sempre pôde perceber que Deus estava nos amparando, dando o maná, né? De dia, colocando a nuvem para que o sol não nos esquentasse tanto, e à noite colocando a coluna de fogo para que a gente tivesse uma noite de sono. Enfim, são muitas lutas, como a gente continua tendo, né? Mas a gente vai, esse relacionamento com Deus, a gente vai amadurecendo de uma certa forma, assim, que essas dificuldades e esses problemas a gente tem ou está alcançando o preparo, né, para passar por isso. E o que você diria hoje para as pessoas, o que é essencial na vida cristã, na caminhada cristã, para que a gente possa sempre ser vitorioso espiritualmente, né? Para que a gente sempre tenha a presença de Cristo em nós? Qual que é o conselho? O que a gente deve fazer para ter essa vida? É relacionamento com Deus, primeiramente, né? A oração. A oração é super importante. E assim, colocar na tua vida o que está em primeiro lugar. Eu sempre tive na minha vida, em primeiro lugar, o meu trabalho. Em segundo lugar, a minha família. E talvez deixasse um espaço
o lazer, né? E depois um espaço para Deus, de certa forma. Hoje é completamente ao contrário isso. É Deus em primeiro lugar. A minha família vem depois. O meu trabalho vem depois. Eu nem diria o meu trabalho, o meu bem-estar, o meu lazer e, por último, o trabalho. As coisas... Deus, enfim, ele supre todas as nossas necessidades, desde que nós estejamos dentro do propósito dele. O que a gente precisa é aprender a conhecer qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, as pessoas que estão iniciando estão continuando a sua caminhada, não existe outra forma de sucesso espiritual, sucesso pessoal, material, saúde, né? Não existe sem primeiro Deus estar no primeiro plano, né? Então, a vida tem nos mostrado tudo isso, né? Muito bom. E a gente pode perceber, eu posso falar que vocês fizeram parte do nosso grupo, né, em 2015, e que foi uma bênção. A gente pôde ver vidas transformadas ali. Com certeza. Né? E o nosso ministério, todo cristão ele tem o seu dom, né? Tem um ministério. E eu diria que o principal de tudo é você conhecer e continuar conhecendo a Cristo, né? Nós estamos passando por um momento na história da humanidade onde Deus está buscando os verdadeiros adoradores e os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa é uma promessa. Então, não existe outro caminho, outra receita. Vamos dizer assim, a receita é buscar a Deus, buscar ter relacionamento com Deus. Sim, com certeza. Oração. E assim, Paulo, tem algum versículo da Bíblia que você levou muito na sua vida, que hoje você vê com algo muito especial? Tenho. Algum versículo, alguma parte que te toca profundamente? Tenho, sim. Salmos 40 fala que esperei com paciência pela ajuda do Senhor e Ele inclinou os seus ouvidos, pôs a sua mão e me tirou do fundo do lamaçal e me pôs em cima de uma rocha. E essa rocha é Cristo. Então, esse versículo ele sempre mexeu comigo. Esse versículo ele sempre me chamou a atenção. E hoje eu posso ver isso sendo uma coisa viva na minha vida, né? Que hoje eu consigo esperar com paciência pela ajuda do Senhor. Eu não me apresso em absolutamente nada, né? E eu sei que para quem está nos assistindo, é isso, a vida é assim mesmo. As dificuldades, os problemas, é a caminhada do cristão. Mas quando você... e o rei Davi, que escreveu esse salmo, né? Ele já tinha passado várias e várias situações, né? E quão gostoso é você poder fazer uma
uma declaração de amor para Deus, dizer que você esperou com paciência, que você sabia que Ele ia te tirar do mais profundo, lá no poço mais profundo, e esse poço pode ser o quê? Pode ser o desemprego, uma separação, uma perda de um ente querido, pode ser dificuldades espirituais, inclusive, né? Mas Ele, com certeza, a hora que você olhar para cima, estender as tuas mãos, Ele vai te tirar do mais profundo do abismo, né? Do lamaçal, do mais profundo. Amém. Isso aí. Então é isto. Muito obrigada, Paulo, pelo seu testemunho, viu? Eu que agradeço. Eu queria também dizer que esse é o primeiro testemunho gravado do Sal da Terra e que você foi a primeira pessoa. Que honra, que legal. Obrigada por ter aceitado o convite. E que essa honra e toda essa glória sejam dadas ao nosso Deus, né? Amém. É. Obrigada pela participação de vocês e nos vemos na próxima vez. Obrigada. Vamos lá.